Alexandre Matos não irá para a CBF. Esqueçam qualquer possibilidade de saída do diretor de futebol do Cruzeiro, aliás, do CEO de futebol do Cruzeiro, nesse momento. Por mais que a entidade queira a contratação dele, hoje Alexandre permanece na Toca da Raposa 2 e eu vou explicar o motivo aqui nesse vídeo. Dineno volta ao Cruzeiro quando? Qual é a data para retorno do atacante ao time comandado pelo técnico Leonardo Jardim? Ele até falou sobre isso ontem em entrevista ao podcast do Cruzeiro, que contou com os jornalistas Marco Antônio Astoni e Thiago Valor. Eu vou trazer detalhes sobre este assunto. Além de Dineno, quais serão os titulares do Cruzeiro em 2025? Se é que haverá titulares, vou falar sobre este assunto. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal. Bom, antes de mais nada, como eu disse, vou pedir para que você aí deixe o seu like. Deixa eu trazer detalhes para vocês, primeiro sobre Alexandre Matos. Alexandre Matos é uma das possibilidades, uma das alternativas para a Confederação Brasileira de Futebol em caso de saída de Rodrigo Caetano. Isso significa que, caso o Rodrigo Caetano saia, o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, pode tentar a contratação de Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro. Já houve um contato, tentativa de entender o que Matos deseja em caso de saída do Cruzeiro, e o ponto é, o Matos até o momento não deu qualquer resposta, até porque se sente feliz na Toca da Raposa 2. O Matos está satisfeito com o trabalho que é desenvolvido no clube. Ele tem muita gratidão ao Pedro Lourenço por contratá-lo como CEO do futebol, entende que tem uma autonomia importante na Toca da Raposa 2 e, nesse momento, uma saída está completamente descartada. Lembrando, ele já descartou a possibilidade de assumir o Flamengo no final do ano passado, porque confia no projeto do Cruzeiro, confia no projeto do presidente do clube, o Pedro Lourenço, e também descartou qualquer possibilidade de assumir o Palmeiras, depois do início da temporada, quando o Palmeiras estava em uma fase no Campeonato Paulista, que acabou sendo vencido pelo Corinthians na noite de ontem. Então, convenhamos, nesse momento, Alexandre Matos entende que saída do Cruzeiro não é algo considerado interessante. E é por isso que ele deve permanecer no clube por muito mais tempo. É desejo do Alexandre Matos seguir na Toca da Raposa 2. Como eu disse, ele está feliz, é grato ao Pedrinho e entende que, por mais que haja um interesse da CBF, ele tem que seguir no Cruzeiro, que essa seria a sua trajetória natural nesse momento. O Matos, então, não vai, nesse momento, assumir a CBF, por mais que haja interesse do presidente Edinaldo Rodrigues em contratar o CEO do futebol cruzeirense para assumir um cargo no futebol da Confederação Brasileira de Futebol. Tá certo, meus amigos? Juan Dineno, atacante do Cruzeiro, deve retornar aos gramados em abril. Mais tardar no fim deste mês, o jogador se recupera de uma grave lesão que o acometeu na temporada passada e ele é esperado para completar o elenco comandado pelo técnico Leonardo Jardim ainda neste mês de abril. Estamos agora no finalzinho de março, março se encerra na segunda-feira e a partir do próximo mês, que se inicia na terça-feira, Juan Dineno pode reforçar este elenco, se recuperando completamente da lesão. A expectativa é que o jogador esteja de fato à disposição até o fim deste mês. Então, Juan Dineno, muito perto de voltar a jogar pelo Clube Mineiro. O jogador é tratado como um nome diferente nos bastidores, não pela qualidade técnica, mas por ter características diferentes dos outros centroavantes do clube, como o Caio Jorge e também como o caso do Gabigol. Então, ter Juan Dineno é algo que o técnico Leonardo Jardim considera positivo nesse momento e muito provavelmente o argentino estará de volta até o fim do mês de abril. Bom, falando sobre o Cruzeiro e os seus titulares. Cruzeiro, neste momento, não deve ter titulares. Um time que você vai reconhecer do 1 ao 11, do goleiro ao ponta esquerda. Pelo contrário, o mais provável é que o elenco cruzeirense esteja sempre tendo algum tipo de revezamento na escalação, porque o técnico Leonardo Jardim entende que a temporada é extensa, jogos são muito atribulados, o calendário brasileiro é simplesmente caótico e ele acredita que o ideal seria, de fato, revezar. É claro, existe um time base,
existe uma base nesse time. E alguns jogadores estarão nesse time base. Caso do goleiro Cássio, lateral direito William, Lucas Vidalba na lateral esquerda, Fabrício Bruno na zaga, o Matheus Henrique no meio campo e o ataque ali com Wanderson, Dudu e Gabigol. Este deve ser ali o time base do Cruzeiro. E aí, é claro, alguns jogadores podem se alternar. Entrar o Matheus Pereira, entrar o Caio Jorge, entrar o Wallace e o Lucas Romero, Jonathan Jesus e Matheus Gamarra. E aí existe essa possibilidade de fazer alterações a todo instante nesse elenco cruzeirense. Às vezes até o próprio Kaique entrando na lateral esquerda, o Fagner entrando na lateral direita. Então o Cruzeiro vai variar e vai ser escalado de acordo com seus adversários. Não haverá um time 100% base, mas alguns jogadores que estarão independentemente da estratégia adotada pela comissão técnica de Leonardo Jardim. O torcedor do Cruzeiro tá morrendo de saudade. O torcedor do Cruzeirão quer ver logo o time em campo. Isso vai acontecer amanhã, 6h30 no Mineirão, contra o Mirassol. Qual será o time do técnico Leonardo Jardim? Quem conta tudo da preparação do Cruzeiro é o Emerson Pansieri. Qual time veremos amanhã juntos no Mineirão, hein, Pansi? Boa tarde. Boa tarde pra você também, Thiago. Um abraço pra quem acompanha o Rádio Esporte Itatiaia, Simões, Pansi. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Você não é sócio, ainda tá perdendo tempo, hein? Sócio5estrelas.com.br. Acesse aí, você tem plano a partir de R$ 9,90. Essa é a pergunta de R$1 milhão, Thiago Reis. Qual equipe do Cruzeiro começa o Campeonato Brasileiro? Se você for olhar pelo que ele fez no duelo com o Bragantino, o Cruzeiro teria Cássio, o William, o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, o Vidalba, o meio campo, o Wallace, Matheus Henrique, e aí a presença, por exemplo, do Dudu sendo ali mais um armador, e na parte ofensiva, o Caio Jorge, o Wanderson e o Gabigol. Vamos esperar se realmente vai ser esse time. Vamos esperar o trabalho de hoje à tarde. Teve essa alteração também na atividade, né, que estava marcada para hoje cedo. Foi mudada para à tarde, né? Porque aí os atletas já chegam na toca e já ficam lá, né? Já ficam concentrados pro duelo de amanhã. Não tem essa de chegar na toca de manhã, aí vai embora na hora do almoço e volta só à noite. Já fica todo mundo já empenhado para essa estreia no Campeonato Brasileiro amanhã às 18h30 no Gigante da Pampulha. Essa é a ideia. Mas ontem, Thiago, nós falamos muito aqui do Leonardo Jardim. Ontem ele deu uma entrevista na TV Cruzeiro, né? No Cruzeiro Cast. E ele falou sobre diversos assuntos, né? Sobre formação dele como profissional, a história, né, da Venezuela que muita gente não entende, que ele nasceu lá, né? Depois voltou para a Europa junto com as irmãs, com a família. Enfim, um papo bem legal. E uma parte em especial que ele fala sobre Copa Sul-Americana, sobre Campeonato Brasileiro e como o Cruzeiro deve encarar essas competições. Vamos acompanhar. Nós, em termos de Sul-Americana, queremos a qualificação, com certeza. Em termos de campeonato, nós queremos entrar na Libertadores. Isso é o nosso primeiro objetivo. Mas não queremos ser campeões. Não, isso a seguir dentro de campo é que temos que provar se queremos, se podemos, se queremos e podemos, que são duas coisas diferentes, sermos campeões. Mas em termos de ambição, em termos de objetivo, para esta época o que está definido é entrarmos nas vagas da Libertadores. E depois, se conseguirmos dentro de campo provar que somos competentes, do nosso lado não vai faltar ambição, porque ninguém no futebol, se puder ficar em primeiro, quer ficar em terceiro. O futebol não existe isso. E claro, mas isso tem que ser dentro de campo para nós aprovar. E hoje, ontem falei com os jogadores e disse a eles isto: nós falamos em ambição dentro do grupo e às vezes temos reuniões que toda a gente apresenta os seus objetivos e se eles acreditam que a gente pode competir por resultados, mas eles não se esqueçam, existe 10 equipas no futebol brasileiro que têm o mesmo discurso no vestuário, não é? Que querem jogar para ganhar o campeonato. Por isso só não chega. Temos é que, dentro de campo, mostrar que queremos ir o mais longe. Numa primeira fase, entrar no grupo das Libertadores e, se formos competentes,
nunca se sabe, conseguir concretizar os sonhos do nosso presidente, mas primeiro temos que ir na realidade, temos que dentro de campo mostrar a nossa competência e tentar chegar ao primeiro objetivo. É isso então, o Leonardo Jardim, né? Essas coisas que são importantes levar, né? Serem levadas em consideração, principalmente aí pro Cruzeiro dentro das competições. Thiago Reis, o Leonardo Jardim sempre muito equilibrado, eu sempre gosto de falar a palavra cordial, né? Assim é no trato com a imprensa, os jogadores dizem isso também, no dia a dia ele tem esse jeito, e ele falou algo entre esse recorte que nós trouxemos sobre o Vidalba, que no duelo com o Democrata de Valadares, ele falou assim, mas como assim o Vidalba tem uma condição de jogar no Cruzeiro? E ali ele foi descobrir, tinha feito poucos jogos, estava com uma carga bem baixa em relação aos companheiros, que evoluiu muito na intertemporada e por isso hoje, por exemplo, virou um titular nessa equipe do Cruzeiro. Então são situações até pra gente entender essa forma de trabalho do Jardim, Thiagão. Eu tô muito curioso para ver, muito mais até do que as peças que ele vai escolher, eu tô curioso para ver a postura do time do Cruzeiro. Se vai ser aquela postura que ele disse, né, o tempo todo da intensidade, de uma marcação lá em cima, sufocando o adversário, com todo respeito ao Mirassol, já vamos ter as informações e poder analisar um pouco mais do elenco, do provável time do Mirassol, mas acho que não teria um adversário melhor para uma estreia do treinador, para uma estreia do campeonato, né? Porque agora é pra valer, ele estreou no Mineiro, mas ali, aquele rabo foguete, né? Pegando o time, trocando o carro, o pneu do carro com o carro andando. Agora não, ele teve muito tempo. Ele teve muito tempo para preparar o time do Cruzeiro, então eu tô bem curioso para ver qual time ele leva a campo, viu, Edu? E essa postura, que eu também quero ver qual será a postura do Cruzeiro diante do Mirassol amanhã, Edu. No futebol existe posturas e posturas, né? Tem a postura de intensidade, na vida. Postura de intensidade, de competitividade. Eu gostei muito do que eu vi contra o Bragantino, apesar de ser um amistoso. Agora a postura tática, principalmente defensiva ali, já me preocupou mais. Cruzeiro com muita dificuldade de recompor. Exposto, né? Muito exposto. Aí me preocupou. Quando você fala do Mirassol, seu adversário ideal, eu pensei nisso também, cara. Mas aí é difícil fazer essa análise, porque às vezes você tem um time que vai te atacar, você vai ter mais espaço, né? Você vai ter mais facilidade para chegar no gol adversário, porque ele vai te atacar e você vai ter mais espaço para atacá-lo. Eu já observo, eu estava até ouvindo uma entrevista do Guanais, que é o treinador do Mirassol, e ele falando de aproveitar o jogo bem vertical quando tiver a bola. Isso já me dá a impressão de um Mirassol fechadinho e tentando explorar exatamente esse defeito que o Cruzeiro demonstrou contra o Bragantino, né? O Cruzeiro atacava o Bragantino, mas ficava muito exposto lá atrás. Eu acho que o Mirassol vai tentar fazer isso, explorar os espaços. Então talvez não seja um adversário tão ideal assim, um jogo muito traiçoeiro. Eu digo ideal porque qualidade, né? Qualidade, investimento. Tipo, se você pegar, né, de investimento. É melhor que você estrear contra o Palmeiras, contra o Botafogo, São Paulo, contra o São Paulo. Contra o São Paulo, então, nem se fala. Que é historicamente um adversário muito chato contra o Cruzeiro. Mas pode ser um jogo traiçoeiro. Se o Cruzeiro não organizou, não corrigiu alguns erros durante a semana que apareceram contra o Bragantino, ele pode ter muita dificuldade. Mas a postura que mais me preocupou no Campeonato Mineiro, que foi a de competir, eu já consegui ver a diferença. Já deu para ver um time mais competitivo, ainda que o recorte seja mínimo no amistoso contra o Bragantino. Eu quero ouvir a opinião do Alexandre Simões também a respeito dessa estreia do Cruzeiro, mas antes falar para você do Grupo Isoforte, né, que tá morando na construção, vai construir monopainel do Grupo Isoforte. Ele vai te ajudar com a sua obra, deixando mais segura, mais barata. É para prédio, galpão, casa, monopainel do Grupo Isoforte. Você acessa isoforte.com.br ou ligue 3343-9000. Simões vai falar da estreia do Cruzeiro e você da Rede Tassat que quer acompanhar o Alexandre Simões, cola comigo no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, também pelo nosso aplicativo. Tá rolando um minuto premiado. Você concorre a muitos prêmios no novo aplicativo da Itatiaia aí no seu celular. Também pode nos acompanhar no itatiaia.com.br. Através do site você ouve a Itatiaia em tempo real. Algumas praças do interior vão ficar agora com o Jornal da Itatiaia Tarde.
Alexandre Simões, professor, e o Cruzeirão para amanhã? Essa postura, essa identidade. Tempo teve o técnico, o mister, o Léo Jardim, para colocar o Cruzeiro com as suas ideias em campo, hein, Simões? Pois é, o Thiago, eu tava aqui prestando atenção no que o Edu tava dizendo, e é justamente isso, né? O Cruzeiro não me preocupa do ponto de vista ofensivo, mas me preocupa do ponto de vista defensivo. A gente não sabe. E o Mirassol, além de ter aí o fato de jogar o Campeonato Paulista, que é o mais difícil, de melhor nível técnico, né? Então ele já vem num nível de competição muito alto, por mais que não tenha jogado semifinal, final, mas vem num nível de enfrentamento de um nível muito elevado. É um time extremamente experiente. É um time extremamente experiente. Formado por jogadores cascudos, acostumados a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor do Cruzeiro vai encher o Mineirão, né? Eu vi a última parcial era 35 mil, né, parceiro? Então, quer dizer... Isso ontem, 18 horas. Então vai chegar nos 40 ou passar dos 40. Eu acho que vai, Simões. Então, quer dizer, vai ser o dobro do que foi ano passado contra o Botafogo, que foram 20. E quer dizer... Essa presença de público, de certa forma, gera uma pressão também, porque aquela ansiedade, pô, Cruzeiro e Mirassol, né? A expectativa de vitória. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como o Cruzeiro vai lidar com essa questão defensiva que o Edu colocou aí, da transição rápida, que com certeza vai ser a aposta do Mirassol. Pance, Campeonato Brasileiro batendo a porta. Cruzeiro e Mirassol, 6h30 da noite. Não é tarde, não, é noite. Chegou. Sabadão. Chegou a hora. Mineirão. Vou esperar de novo, ó. 36 dias. Não, ninguém aguenta esse tempo todo, não. Olha só. Então, Pio, eu tô postando uns 40 aí, viu? Uns 40 mil aí. Uns 40 mil torcedores aí pra fazer essa festa no Mineirão. E acho que é uma festa, inclusive, que o torcedor tá aguardando, né, Pio? Por conta da chegada do Leonardo Jardim, uma expectativa de um time mais organizado dentro de campo, de um time que cumpra os objetivos que o torcedor quer nesse ano. O que o torcedor quer esse ano? Vitória, né? E vitória chegando, o torcedor vai pensar em Libertadores, em coisa maior. Tomara que realmente seja esse o caminho do Cruzeiro. Nós estamos na expectativa, né, Pio? De sempre trazer boa notícia aqui para quem está do outro lado, mas esse é o Cruzeiro que estreia contra o Mirassol. É isso aí. Então, Cruzeiro 6h30 contra o Mirassol nesse sábado, jogo no Mineirão. Como o Pance disse, a expectativa de público está aí na casa dos 40 mil. O Cruzeiro já divulgou 35 mil ingressos vendidos. Lembrando que a carga total é de 44 mil bilhetes. Isso é o que está destacado na ata do jogo, também como foi divulgado pelo Mineirão. Todo jogo o Mineirão divulga a previsão de público. Então, para essa partida, o Cruzeiro solicitou 44 mil entradas. E aí a gente fala de um jogo que é histórico, porque pela primeira vez na história, Cruzeiro e Mirassol vão se enfrentar. E o que eu estava falando esses dias, Pance, é que olha só como que é curioso. O Cruzeiro de 1921 tem 104 anos. O Mirassol vai completar 100 anos no dia 9 de novembro desse ano. Nunca eles se enfrentaram. Clubes centenários que nunca se enfrentaram no futebol nacional. O futebol brasileiro é muito grande, né? Muitos clubes, e o Mirassol, claro, alcançando aí pela primeira vez um acesso à divisão de elite. Pance. Olha só, e é interessante, estava até pegando aqui algumas informações relacionadas ao Mirassol, ex-jogadores, né, Pio? Né? O Guanais lá, que foi auxiliar fixo do Cruzeiro. Neto Moura, que teve no Cruzeiro. Rafa Silva. O Rafa Silva. O Rafa Silva não vai jogar, né? Ele foi expulso mas contra tá no o grupo, Atlético né? Paranaense, mas faz parte do grupo, né? Não tem a lei do ex, pelo menos, com o Rafa Silva. Tem lá o Guanais, que é o treinador, aqui no Cruzeiro foi auxiliar, e o Neto Moura, que todo mundo se lembra, volante, tá lá no Mirassol. O Neto Moura que fez uma boa Série B, né, com a camisa do Cruzeiro. Lembro de boas histórias, inclusive, que nós contamos juntos com o Neto Moura, jogador que hoje está no Mirassol. Para falar desse Cruzeiro, Pio, eu acredito que vai ter uma repetição de time que foi a campo com o Bragantino, né? Ah, mas e o Matheus Pereira? Banco. Começa no banco, começa como opção. Não fez 100% a preparação, não participou dos jogos treino, do jogo treino contra o Botafogo, dos outros jogos treino que foram na Toca, ele participou. Não participou do amistoso lá em Bragança Paulista. Então nada mais que natural, né, Pan? Nada mais do que natural.
E tudo bem, né? Tá tudo bem começar no banco, entra no, se for necessidade do treinador e desejo do treinador, melhor dizendo, utiliza o Matheus Pereira no decorrer da partida, que é um grande jogador. Acho que as pessoas às vezes pegam um pouco pesado demais com o Matheus Pereira. Um pouco não, pegam pesado. Assim, qualquer coisa que o Matheus Pereira não pode nem respirar. Ele respira. Então, assim, vamos com calma, né, galera? É ser humano, enfim. Acho que tá aí uma boa oportunidade para começar um campeonato de maneira positiva, de mostrar o quanto ele é importante pro time também. O grupo gosta do cara, os jogadores gostam dele. E tomara que tudo dê certo, que o nascimento do Theo chegue também, né? Para que ele fique tranquilo, a esposa. E é isso. Para mim tá com cara de Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Vidalba. O Wallace, Matheus Henrique, Dudu, Caio Jorge, Wanderson e Gabigol. Eu tô achando que vai ser esse time aí, Pio. O time que começou contra o Bragantino. E uma curiosidade é que no bate-papo, eu não vou chamar de entrevista, né, apesar de que foi uma sabatina, digamos assim, mas foi um bate-papo, né, bem legal, da TV Cruzeiro, né, Cruzeirocast com o Leonardo Jardim. Tava ele o Astone lá com o Valu e o professor Leonardo Mister Jardim. Ele falou exatamente dessa situação do Vidalba, que ele colocou o Vidalba para jogar no primeiro jogo contra o Democrata e que ele fez uma reflexão, como que esse jogador está no Cruzeiro, porque ele viu um Vidalba muito abaixo. Aí depois ele foi fazer um checklist, né, da situação do Vidalba no ano, viu que ele só tinha atuado por 5 minutos, então ele estava completamente fora de ritmo, estava sem o preparo ideal para ser titular, e aí o Leonardo Jardim preparou então o Vidalba para assumir aí a lateral esquerda, pelo menos nesse início de trabalho, o Vidalba arrancou como titular, o que mostra que Kaique e Marlon vão ter que dar uma acelerada e melhorarem, porque eles estavam brigando efetivamente pela posição, né, Pans? A impressão que temos, que é o Vidalba hoje o titular, o Kaique é o reserva e o Marlon virou terceira opção. Pelo menos é o que dá para sentir. Lembrando que recentemente também o Marlon foi pretendido por São Paulo, por Grêmio, chegaram propostas. Bragantino, e na época o Cruzeiro não aceitou. Essa é a realidade da história, né? Então, vamos colocar até uma interrogação no futuro do Marlon no Cruzeiro. Aí é uma informação mesmo. Será que vai continuar? Será que no meio do ano deixa o Cruzeiro? Enfim, vamos ver. Porque tá com cara de um Cruzeiro com o Vidalba, que muita gente não se lembra, já foi, né? Pio, lateral esquerdo no Argentinos Júnior, em outras equipes no futebol argentino de onde ele veio. Vamos ver como é que vai ser esse lado esquerdo do Cruzeiro. Tô curioso muito para ver esse time de forma oficial, com 3 pontos valendo, é diferente, né, Pio, do que um amistoso e tudo mais. Apesar de um amistoso ter sido legal, um Cruzeiro que foi mais organizado. Já mostrou Pio, muita organização coisa. É fundamental, né, Pio? Fundamental, Panci. Eu já vi um Cruzeiro diferente. Também. Né, contra o Bragantino. É claro que o próprio Leonardo Jardim destacou detalhes interessantes e importantes, principalmente da compactação do time, né, da linha de meio campo com a defesa, da aproximação também no meio campo com o ataque, isso quando a gente está falando de parte ofensiva. Então o Leonardo Jardim tendo esse tempo, e teve esses 35 dias, claro, contando com folgas, para tentar corrigir o Cruzeiro. Outro detalhe importante, Pans, que o Leonardo Jardim deixou claro nessa entrevista, é que é um trabalho de reconstrução não só fora de campo, mas é dentro de campo também, porque ele está tentando criar uma identidade desse elenco com o Cruzeiro. Ainda não tem essa identidade. Se a gente for pegar, do ano passado, né, o Cássio continuou, o William já está há mais tempo, o Marlon também, mas o Fabrício Bruno chegou recentemente, o Jonathan Jesus era reserva. Era reserva. Né? No meio campo, o Wallace estava no ano passado, mas não era titular. E o próprio Matheus Pereira, que não deve ser titular, vai ficar no banco, também chegou há mais tempo, mas também não vai ser titular. O ataque é praticamente novo, é o Wanderson, o Gabigol, o Caio Jorge. Pra mim é o que terminou bem a temporada do ano passado, acabou se machucando. E ele sabe disso, né? Sabe. Matheus Henrique, que também foi um grande jogador, um grande destaque no ano passado, no começo dessa temporada, mas não foi bem no amistoso no amistoso com o Bragantino. Então é uma ressignificação, vou chamar assim, desse Cruzeiro, tanto na parte administrativa, que o Pedrinho está tocando bem aí esse projeto, e também agora o Pedrinho, Pedro Júnior, né, o Pelaipe, o Matos aí com
o time, né, a formatação do time, que, na minha opinião, teve desequilíbrios, mas o Cruzeiro vai tentar corrigir isso ao longo do processo. Mas é o Cruzeiro tentando se ressignificar e um título seria importante. Não deu no Mineiro, o Pedrinho já cobrou. Tem que ter uma classificação a Libertadores e quem sabe um título aí, seja da Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana. E aí, Pio, para a gente também já encerrar esse pacotão de notícias, vale destacar também que o Cruzeiro, para fazer essa viagem com o União de Santa Fé, o Cruzeiro treina no domingo, embarca à tarde e já vai descer em Santa Fé, né? Essa é uma tendência que o Cruzeiro estava fechando ali alguns detalhes, mas que conseguiu essa liberação para descer em Santa Fé, e aí facilita muito essa logística do Cruzeiro quando chegar na Argentina, porque terça-feira, dia 1º de abril, falamos muito de Mirassol, mas terça-feira, dia 1º de abril, tem a estreia diante do União de Santa Fé, lá no estádio 15 de abril. É isso aí, Pance, o treino do Cruzeiro nessa sexta, nós estamos falando dia 28 de março de 2025, seria na parte da manhã, foi alterado para a parte da tarde, muito pela logística, né, em função já do jogo. Por quê? Os atletas vão ficar concentrados. E aí, se eles tivessem ido para a Toca pela manhã, seriam liberados por volta de 2 da tarde, teriam que voltar no começo da noite para ficarem na concentração. Então, o Cruzeiro muda o horário do treino, chega todo mundo mais tarde, vai embora só depois do jogo, regime de concentração aí com o técnico Leonardo Jardim. Pans. Então é isso, rapaziada do Cruzeiro. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral. Se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, não vou me estender muito nesse vídeo, né? O vídeo já foi longo. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!